podemos dizer muitas bobagens aqui, né? O Sarau Libretos é um projeto onde a gente traz autores, como Rafael Guimarães, livros da Libretos, em entidades anfitriãs. Essa aqui é uma entidade anfitriã. Ela nos recebe e é maravilhoso a Cirandar, Centro de Integração de Redes Sociais e Cultura Local. E esta entidade convida vocês para vir, entende? Que é uma troca, uma parceria. Uma pessoa está num lugar, convida a outra, que convida a outra, que convida a outra, que curte um trabalho cultural. Então, nós estamos aqui hoje para uma conversa sobre umas leituras que vocês já fizeram. E aqui nós temos o Rafael Guimarães, o autor, que a Bruna vai apresentar. E ela vai dizer também de onde que vocês são, porque, se não me engano, vocês são da Ilha das Flores, certo? Então, é uma escola, nós já divulgamos que vocês estariam aqui. E eu quero dar uma informação muito importante. Cada um de vocês que botar o nome na lista, uma listinha que vai passar, vocês vão ganhar um livro à escolha de vocês, dali daquelas 3 prateleirinhas, nessas aqui. Então, prestem atenção. Claro que talvez ali não esteja esses livros do Rafael, porque eles são raros. Os livros do Rafael Guimarães que estão aqui, eles não estão mais no mercado, quase nenhum está no mercado, porque as pessoas compram e o livro acaba. Então, a gente tem que ter dinheiro para fazer mais livros. Então, a gente precisa combinar isso, né? Então, agora eu vou passar para a Bruna. Quero agradecer muito vocês todos estarem aqui. E nós gostaríamos que num próximo projeto a gente vá lá na ilha, que não precisa vocês virem até aqui. Nós queremos muito ir para lá, tá bom? Muito obrigada. Eu vou passar agora para a Bruna. Obrigada. Será que precisa de microfone? Vocês escutam assim? Sim? Então não vou. Precisa sim. Então vamos usar. Então, boa tarde, pessoal. Achei muito baixo, vamos de novo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço. Aqui é o Cirandar, que eu falo para vocês, que é daqui que eu venho, aqui onde eu trabalho, onde a gente seleciona os livros. E aí, hoje, a gente trouxe o Rafa para vocês, que é o autor do livro que a gente trabalhou, O Fim da Linha. É importante dizer, Rafa, que eles ficaram indignados com o final, acharam injusto, que não era para ter sido. E aí, quando eu disse que era um fato real, aí foi um rebuliço. Então, a gente queria saber, eu acho, como que foi escrever sobre ele, estudar as reportagens e chegar nesse formato enquanto livro, né? Boa tarde, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Estar aqui de novo, né, na Cirandar. A gente vem aqui, a gente se sente em casa, porque tem muitos livros, né? A gente gosta muito de livros e porque tem pessoas que trabalham aqui, né, que se dedicam a esse espaço tão bacana e se dedicam principalmente a espalhar a ideia de que a leitura é uma coisa boa, é uma coisa que faz bem para a gente, é uma coisa que desenvolve a nossa imaginação, é uma coisa que nos prepara para a vida. Não é assim preparar para o mercado de trabalho só, mas nos prepara para a vida, porque ao ler um livro a gente adquire conhecimento, a gente entra em contato com situações, com conflitos, né, como alguns livros meus, e a gente, portanto, ao ler, ao estudar, ao tomar conhecimento, ao tomar posição diante das coisas que a gente está lendo, a gente está crescendo como pessoas e a gente está vivendo, não é, momentos de muita riqueza, né, e que a gente pode também compartilhar com os outros. Esse livro, Fim da Linha,
Os meus livros, em geral, não todos, alguns são livros histórias que partem, né, de mim, mas muitos dos meus livros, eles se referenciam, né, em coisas que aconteceram realmente como esse. Eu resolvi contar essa história através da escrita, né? Na verdade, escrever não é nada mais do que contar histórias, né? Só que, em vez de contar histórias oralmente, né, a gente conta pela escrita e ao contar, a gente tenta fazer de um jeito que as pessoas se interessem e avancem na leitura e que não desistam, né? Na quinta página, na 10ª página, aquele livro chato, fecha e não abre mais. Então, eu tenho compromisso como autor de compensar, né, o leitor, tentando fazer o melhor que eu posso ao contar essas histórias. E essa história, né, vocês viram, é uma história que aparentemente trata de um triângulo amoroso, né, um triângulo que não chegou a ser um triângulo real, mas tem uma série de circunstâncias que levam, as pessoas levaram principalmente o personagem Eduardo a achar que havia, né, uma relação da sua esposa. Ele era um cara muito ciumento, né, como vocês devem ter percebido, e com esse outro personagem, que é um personagem, foi um deputado estadual, portanto, uma pessoa que teve uma importância na coletividade aqui. Por que contar essa história? Porque o fato, né, que é tratado no livro, entre várias outras coisas, eu gosto também nos meus livros de falar das épocas onde as coisas acontecem, não só do fato em si, mas todo o modo de vida, não é, das pessoas que viviam naquela época. Mas a história principal trata do feminicídio, né, que ao sentir ciúmes, o personagem Eduardo se sente autorizado, não é, a perseguir a sua esposa, perseguir o cara que ele pensava que era amante da esposa, com uma arma na mão, atirando, matando, né, esse outro personagem e tentando, né, matar, acertando 4 tiros na sua esposa. Ele se sente autorizado por isso, né? Naquela época, ele foi, vocês devem ter visto e devem ter ficado indignados com isso, ele foi absolvido, foi dado a ele a autorização judicial para que ele tivesse feito aquilo, porque era um júri só de homens, né? Portanto, era um júri eminentemente machista. E ao escrever isso, que se passou há muito tempo atrás, quase 100 anos atrás, eu ao mesmo tempo estou dizendo que isso continua acontecendo. Embora as leis, né, tenham avançado, embora aquela figura da defesa da honra, o cara pode matar a mulher ou tentar matar a mulher porque na defesa da sua honra, não é, de homem supostamente traído, isso aí já não existe mais, essa figura na legislação penal brasileira. No entanto, as mulheres também conquistaram muitos espaços. Nessa época eram poucas que trabalhavam porque elas estavam relegadas, né, a um papel de dona de casa, né, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Essa situação mudou bastante. Hoje as mulheres trabalham, né, conquistaram espaços, ainda precisam conquistar mais e estão lutando muito para isso. Por exemplo, está agora no Congresso Nacional aquele projeto de equiparação salarial, não é, de homens e mulheres, e que teve uma votação lamentável, onde vários deputados foram contra, inclusive muitas mulheres deputadas foram contra, né? Então isso aí é uma coisa que esse espaço ainda está para ser conquistado. Porém, muitas coisas, né, foram conquistadas. No entanto, alguns homens, né, ainda se acham proprietários, né, das suas namoradas, das suas mulheres, né, das suas esposas, e acham que podem agir de uma forma violenta, seja com ameaças, seja com agressões, seja com situações de opressão, né, e que no limite chega a situação do assassinato. Isso tem acontecido, infelizmente, toda hora, não é? E toda hora a gente está vivendo esse tipo de coisa nos jornais.
Então, a motivação é essa, né? É buscar uma história que aconteceu há muito tempo, mas dar a essa história, né, uma atualidade, né, no sentido de que essas motivações, né, que não deveriam mais estar acontecendo na cabeça das pessoas, acabam ainda acontecendo. Rafa, conforme a gente foi estudando o teu livro, deu para perceber que a indignação ela é diferente para as meninas que ouviam e para os meninos que ouviam, né? Então, enquanto a gente foi estudando sobre, eu trazia as meninas, assim, como vocês se sentiriam se vocês estivessem andando na rua, um grupo de homens assediasse vocês, e o marido de vocês fosse aí atrás, né? Enfim, para que elas pudessem se colocar nesse lugar e para elas me dizerem como elas se sentiriam. E também coloquei os meninos nesse lugar de Eduardo, vocês acham certo? Né? O que vocês pensariam se vocês estivessem em tal lugar, visto a atitude da namorada de vocês? As meninas ficaram completamente indignadas, e não é para menos quando a gente se coloca na posição do outro, né? E conforme a gente vai lendo e vai descobrindo o desenrolar da história, a gente vai ficando cada vez mais indignado e, assim, com vontade de fazer algum tipo de justiça. Se pra gente, enquanto leitor, causa esse turbilhão de emoção, como foi para ti ir descobrindo e ter que escrever tudo, assim, sobre todo esse desenrolar, se essa tua indignação, ela foi tão forte quanto a que o leitor tem? Pois é, quando a gente lê um livro, a gente acaba se envolvendo nas histórias, né? A leitura é fascinante por isso, a gente está lendo, entrando num mundo e vivenciando através dos personagens situações que provavelmente a gente não vai vivenciar na nossa vida. Então a riqueza é essa, eu não sei, tem uma frase que eu não me lembro de quem é que diz, quem não lê vive uma vida que é a sua, mas quem lê vive muitas vidas, né? Porque começa a fazer parte de muitas histórias, né? A estar integrado, a acompanhar os personagens. Sempre que a gente lê, a gente tem um personagem que a gente gosta mais, então, de certa forma, a gente está acompanhando esse personagem, pensando como é que a gente, no lugar desse personagem, agiria. Então, a leitura também tem essa riqueza que é fortalecer, né, o processo de empatia. Empatia é a capacidade que a gente pode ter ou pode adquirir de se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que nas relações de amizade, nas relações de namoro, nas relações de familiares, relações comunitárias, é muito importante que as pessoas tenham essa capacidade de se colocar no lugar dos outros, né? Saber porque determinada pessoa agiu daquela forma, e tentar entrar naquele mundo da pessoa para poder compreendê-la e, portanto, compreender uma eventual dificuldade que tem numa relação com um amigo, com um namoro, com família, com a comunidade. Então, e se isso acontece com o leitor, não é? Se essa possibilidade que o leitor tem de viver uma história, que é uma história de ficção ou uma história real, como no caso desse livro, para quem escreve, isso é quase uma necessidade, né? Quando está escrevendo um livro, esse livro tem muitos personagens, então a gente tem que, ao tratar cada personagem, ao colocar cada personagem no enredo da história, a gente tem que se colocar, a gente tem que saber como é que é esse personagem, qual é o temperamento dele, qual é os interesses dele, qual é o tipo de pessoa que ele é. E a gente tem que ter isso presente para quando colocar esse personagem na história, ele agir de forma coerente, não é, com o jeito dele ser. Então isso exige também do autor, não é? Exige até mais empatia ainda, para não criar situações de mentira, situações inverídicas, inverossímeis, né? Que bota um personagem, o cara é um egoísta, um interesseiro e tal, daí tu bota ele numa história, ele começa a agir de uma forma solidária, de uma forma amorosa, não dá, né? Então os personagens têm que ser coerentes quando a gente escreve com a forma que eles são na vida real, ou pelo menos na história.
Então, eu me encantei muito com esse personagem da Dalila, que era uma mulher, era uma moça, não é, muito bonita, e que vivia num período que havia muitas restrições, que a mulher não podia sair sozinha e tal, não é, porque aí ia ficar mal falada, não é. Então eu gostei muito dessa personagem, porque ela, embora de uma forma assim, não era uma feminista, digamos assim, mas ela já entendia que não havia problema dela. Ela morava ali nas ruas aqui de baixo, ela ir sozinha ao centro não teria problema, porque é um direito que ela tinha. Então, ela tinha esse sentimento, né, de liberdade, né? Não era assim como eu disse, uma feminista, mas ela tinha esse sentimento de liberdade. E ela não conseguia, por exemplo, aceitar o ciúme, não é, que o marido colocava sobre ela, né, sobre a pressão que ele fazia, porque ela achava que não estava fazendo nada de errado. Para mim, né, o momento de maior sofrimento ao escrever o livro foi depois na história, né, quando se passa um período, eles estão no Rio de Janeiro, e a filha, né, que havia assistido toda aquela cena dentro do ônibus, que estava com a mãe no ônibus, viu o pai entrar com uma arma, viu o pai matar 2 pessoas, né, e viu o pai atirando contra a mãe. Ela tinha ali, na época, se não me engano, não me lembro mais, 6 anos, eu acho. E depois, depois, além de tudo isso, ela é retirada do convívio da mãe, que é uma situação mais absurda ainda, né? Quer dizer, o pai é o agressor, o pai que vai com um revólver, que mata 2 pessoas, uma que não tinha nada que ver, outra que ele pretendia matar, que tenta matar a mãe. E além disso, a justiça, além de absolvê-lo, dá a ele o direito de ficar com os filhos, com ela e com seu irmão. Então, quer dizer, foi ainda tirada do convívio da mãe de quem ela gostava muito, de quem que ela tinha muita parceria, muita cumplicidade, e é levada para o Rio de Janeiro, longe da mãe, a mãe impedida de vê-la, né? E, de repente, essa menina acaba também numa situação de que arranja um namorado e que o pai refuta esse namoro, impede o namoro, e ela comete um suicídio. Essa parte foi muito foi muito cruel para mim quando estava escrevendo, e várias amigas minhas, né, que leram o livro, elas sentiram muito essa situação. Algumas vieram me dizer que choraram quando chega essa parte, né, porque é uma parte que cria muito uma certa raiva das pessoas, né, pelo destino que essa menina teve em função, não é, de uma situação judicial decorrente de um tipo de pensamento reinante na época. Então, a gente quando escreve, a gente sofre também, né? Não só nesse caso. Esse caso tem vários momentos também, né, que é difícil escrever. A gente tenta, até quando está escrevendo, às vezes, suavizar um pouco as coisas, até para a gente também não ficar muito... Mas, nesse caso, era necessário que fosse tratado de uma forma muito real, muito dura e muito sem possibilidade, não é, de suavizar a história ou de podia criar uma situação que a menina não se matou, apenas ficou revoltada, sei lá, mas aí a dramaticidade do fato real que ocorreu não estaria bem contemplado. Foi unânime, eu acho que quando a gente chegou ao final do livro, de que após o Eduardo ser absolvido, ele tinha cometido mais um assassinato, que foi a morte da própria filha, né? Porque por mais que ela tenha se matado, a gente entende que ela morreu porque a justiça ela foi impune e irresponsável. Isso foi uma opinião que os jovens chegaram de dizer que ele foi o maior culpado pela morte da própria filha. Sim. E que a Dalila foi a única condenada no meio disso tudo, né?
E isso é extremamente cruel, através a violência que ela já sofria nas ruas por conta dos assédios, a violência que ela já tinha sofrido pelo próprio marido e agora da justiça, principalmente porque ela não pôde depor, porque ela ficou longe dos filhos, Sim. né? E o Eduardo aí viveu livre, conseguiu outro emprego, trocou de cidade e enfim, fez outra mulher infeliz a ponto de querer acabar com a vida dela. Quando eu estava pesquisando essa história, eu estava com o livro pronto, eu não sabia dessa história final, o livro estava pronto. E daí, depois, por um acaso, pesquisando, eu achei no Jornal do Rio de Janeiro, isso aí aconteceu 10 anos depois, né? Eu achei essa história do suicídio da Aldarinha. E ali, quando há esse suicídio, em primeiro lugar, né, o Eduardo dá entrevista para os jornais dizendo que a menina era órfã de mãe, né? Ou seja, a Dalila morava aqui em Porto Alegre, estava no Rio, que ela é órfã de mãe, que obrigou a Dalila a botar uma nota nos jornais, né? Uma nota que era enfim, comunicando o falecimento da filha, ou seja, querendo dizer que ela estava viva e que a menina não era órfã. E a Aldara ali faz referência, ela deixou 2 cartas, né? Uma para a polícia dizendo que isentando, né? Dizendo que o suicídio foi uma decisão individual dela, e uma carta para a família que não foi revelada. Daí, quando a gente estava finalizando o livro, né, com a minha editora, com a Clô, a Clô disse, não, mas e essa carta aqui? Eu disse, essa carta não foi revelada, eu não sei o que diz essa carta, né? E daí, daí a Clô me desafiou não, essa carta tem que ter um conteúdo, né? Tem que ter um conteúdo, claro, que seja coerente, né? com a história, com o estado de ânimo, né? Que a Aldara tinha ao tomar essa decisão extrema. E a gente, então, fez umas tentativas até que ficou essa frase, né? Que diz que ela diz assim, morri há 10 anos, né, no interior de um ônibus, e desde então tento ressuscitar. Essa vez quase consegui. Então, é uma forma, né, de dizer que aquele episódio que ela vivenciou dentro do ônibus é uma coisa decisiva para a vida dela. Ela virou uma menina muito acanhada, né? Ela era muito parecida, dizem, né, parecida com a mãe, mas muito acanhada, inclusive se refugiou para buscar, né, um conforto, se refugiou na religião, em grupos de jovens, né, que ela fazia parte, mas sempre foi uma menina que impactada com aquilo que aconteceu. Então, e isso que tu falou, né, que a punida, no caso, né, foi a Dalila. Depois eu soube poucas coisas, né, sobre a vida dela. Eu sei que ela passou num concurso, né, e foi funcionária da prefeitura. E aí eu não sei mais o que aconteceu com a Dalila, mas ali também a história tem um fim, né? Ela termina ali, mas na verdade a vida das pessoas continua. Inclusive o Eduardo acabou, ele virou policial, acabou tendo uma carreira na polícia, chegou a ser delegado de costumes do Rio de Janeiro, um cargo bem importante, né? E enfim, era uma pessoa muito criticada por isso, pela forma truculenta, né, como ele exercia a sua função de policial. Isso tem várias referências nos jornais. Delegado de costumes é o cara que lidava, né, na época era muito intenso o jogo do bicho, repressão ao jogo do bicho, prostituição, essas coisas assim. Ele era um delegado muito violento, pelo que se diz. Ou seja, ele seguiu na sua vida, né? E não se sabe até que ponto o impacto da morte da filha daquela forma interferiu na vida dele, fez ele mudar alguma coisa ou não, né? Essas coisas também são difíceis, as pessoas
Então, com esse perfil tão violento, é muito difícil que mudem assim, que se sensibilizem de uma hora para outra. Eu li o livro junto com os jovens, então não li ele todo primeiro, para depois mediar, eu fui lendo parte por parte. Porque, que nem eu disse para eles, eu sou bocuda, então eu tinha medo de ler todo o livro e aí a gente não resolver nada porque eu ficar ansiosa para contar tudo. Mas eu acho que, enquanto leitora, a parte que mais me doeu de fato foi a carta que a Aldara deixou dizendo que ela havia morrido já 10 anos antes e que ela tinha tentado sobreviver esse tempo todo. E aí, o leitor, ele tem esse sentimento de achar que, em algum momento, a pessoa que carrega a culpa, ela vai se arrepender e se dar conta disso. Teve uma parte do livro que diz que a Aldara está muito parecida com a Dalila. E aí o Eduardo fica muito bravo e tudo mais. E aí ele pensa que é um jeito de... E aí os jovens diziam, isso é karma, bem feito. Agora ele viu. E, na verdade, ele acha que é a vida querendo lembrar ele da mulher que desgraçou o coração dele. E aí a gente ficou tipo, como assim? Né? A ideia era que ele, pelo menos naquele momento, entendesse de que ele teve alguma culpa sobre aquilo, e nem nesse momento ele entende ou tem consciência do que ele fez. Eu sabia, né, que ela era parecida com a mãe, mas eu coloquei algumas, porque a gente também escreve um livro em cima de um fato real, mas não quer dizer que a gente está contando a história exatamente como é. A gente tem uma liberdade, né, de criar, não é, criar situações, criar diálogo, criar cenas, inclusive, que sejam coerentes, que ajudem, né, a entender a história, não a modificar, não a manipular a história, mas ajude a entender. Eu faço isso muitas vezes. Eu crio muitas cenas, muitos diálogos, não é? Então, os livros acabam tendo uma cara, não é? Se fosse uma coisa, por exemplo, real, assim, 100%, seria uma matéria jornalística, né? Que a gente é obrigado a seguir, a dizer tudo ali, tem que ser comprovado e tudo mais. E quando a gente fala literatura, não. A gente tem liberdade de pegar uma história, né? Pegar os personagens, respeitar esses personagens, respeitar os fatos, mas com liberdade para criar, não é? Criar situações, criar frases que ajudem a desenvolver a história e que enfatizem o perfil dos personagens e enfatizem, né, o drama que está colocado ali, né? Então, por exemplo, eu sabia que a mãe e a filha eram parecidas e eu criei ali uma cena em que ele, por exemplo, deve acontecer na casa de vocês, por exemplo, a mãe vai chamar um filho e chama pelo nome do outro. Isso aí é uma coisa, quem tem muitos filhos, principalmente, a minha mãe, nós tínhamos 5 filhos, ela me chamava, Eduardo, Rafael. Então, é muito comum isso acontecer. Então, eu colocava isso, que ele, às vezes, queria falar com a Aldara, ela tão parecida com a Dalila, que ele acabava chamando de Dalila, e em seguida ficava com raiva disso. E ele, dentro do perfil dele, é lícito, né, a gente achar que a Aldara, a presença da Aldara na casa tão parecida com a Dalila, fazia com que a Dalila estivesse, digamos assim, perseguindo ele ainda, né? A presença da filha na casa seria uma forma aí da mãe estar perto, cobrando dele, né? Embora a menina fosse quieta, não falasse muito, mas a simples presença dela na casa, imagino que fizesse com que ele se sentisse incomodado, né? Sentisse... porque, na verdade, ele atirou nela e matou os outros 2 num momento de raiva extrema. A raiva nascida, né, de uma suspeita, de um temperamento dele que paranoico, né? Paranoico de achar que havia situação de traição, que ela traía ele, achava isso mesmo. Até ele recebia umas cartas anônimas, isso reforçava ele, mas ele nunca
conversou com ela sobre isso, quis saber sobre isso, ele apenas deixou que crescesse dentro dele essa raiva, não é, de uma traição que não existia, a ponto dele chegar numa situação extrema de raiva. Então, na verdade, ele sentia a raiva da Dalila, uma raiva injustificada, mas real, né? E ele vendo a menina parecida com ela, às vezes chamava ela de Dalila, né? A minha forma de ilustrar essa relação, ele tinha também em relação à filha essa situação de dubiedade, de também enfim, não dar o carinho, não ser um pai, né? Ser apenas um cara que via a filha como um problema na vida dele, porque lembrava ele de uma coisa para ele desagradável, né? Que ele queria esquecer. Isso que tu falou, né? A gente sempre pensa que os personagens, né, vão ficar bonzinhos, que eles vão se arrepender, e não é assim, né? Essa é uma situação ideal que todos nós gostaríamos que acontecesse. Uma pessoa faz uma coisa errada, se arrepende, mas isso não é uma coisa que acontece toda hora. É uma coisa muito rara. A pessoa, para se arrepender de alguma coisa, ela tem que compreender, ela tem que se compreender, né? Ela tem que aumentar o conhecimento de si própria, ela tem que estudar, não é o caso que aconteceu, que seria motivo desse arrependimento, aí é um processo psicológico, né? Muito assim sofisticado, que nem todo mundo consegue fazer, especialmente as pessoas com um perfil autoritário, um perfil arrogante. Todas as coisas que aconteceram com ele, por exemplo, quando ele perseguiu aqueles caras com revólver, não é? Tudo isso denota um perfil violento que ele tinha. E as pessoas, é muito difícil que de uma hora para outra se transformem, né? Eu acho que o ideal do ser humano é que ele esteja aberto a se transformar, mas isso às vezes, né, as pessoas não conseguem ou não estão dispostas a isso, né? Sim, e a gente viu que tu também é jornalista, e eu queria saber como é essa transição da escrita de reportagem para livro. Aonde está a liberdade poética de criar um imaginário para o fato, não passando por cima do que de fato aconteceu? Sim, eu fui, antes de escrever livro, né, eu fui jornalista há muito tempo. E os meus primeiros livros também, eles são livros de jornalismo, digamos assim. Por exemplo, aquele ali, Porto Alegre, agosto de 61, é um livro de jornalismo, são crônicas reais, sem nenhuma... claro, tem um texto assim um pouco mais leve, mas é jornalismo. Esse aqui também, Rua da Praia, Passeio do Tempo, é um livro jornalístico, ele está escrito, claro, um texto que eu procurei caprichar e tudo mais, mas não tem nada de criação aqui, é o jornalismo. Esse aqui também é Baixa Repressão, tem algumas coisas, né, mas é um livro de jornalismo. A partir do livro, não tem aqui o Tragédia da Rua da Praia, que é um fato real também, que tem ali, acho que tem ali, depois eu posso mostrar para você. Tá ali, ó. Tá ali a história em quadrinhos. Esse aqui é o livro, tá? Esse aqui é o livro e depois a gente fez uma versão em quadrinhos. A partir desse livro, que é um fato real também, que eu comecei a tentar fazer, não é, pegar um fato real e tratar ele como uma linguagem literária. Eu não tinha nenhuma experiência disso, então essa foi a primeira tentativa, porque é uma história muito impressionante, é um assalto que aconteceu na Rua da Praia em 1911, 4 estrangeiros assaltaram ali uma casa de câmbio, feriram o atendente, se meteram numa fuga enlouquecida, né? E daí eu experimentei fazer isso, né? Então a transição ela se dá nesse livro basicamente, e que é assim, eu, embora não escrevesse ficção, nunca tinha escrito um conto sequer na vida, mas eu sempre li muito, eu tinha muitos livros em casa, tinha uma biblioteca enorme, a parede inteira,
livros do meu pai, do meu avô, então eu sempre li bastante. Então, quando eu fui arriscar, não é, de fazer um livro com uma linguagem literária, basicamente é fruto da minha leitura, do que eu entendo, não é, por literatura, e o que eu entendo basicamente como leitor, não é? E todos os meus livros acabam eu escrevo pensando, tem uma história, eu escrevo pensando como eu gostaria de ler essa história. Então, a forma que eu escrevo, ela parte muito mais da minha observação de leitor, né? Eu gostaria de ler essa história que fosse assim, assim, assado. Por exemplo, essa história do Fim da Linha. Eu tinha a história dos 3 personagens, daquele fato que aconteceu aqui na Rua da Praia naquele dia. No entanto, a vida dos personagens, especialmente do personagem Carlos, era uma vida muito rica, muito intensa, né? Eu pesquisei bastante sobre a vida dele e ele esteve presente em vários momentos importantes da história do Brasil. Então, eu achei por exemplo, como é que eu vou escrever essa história? Como é que eu gostaria de ler essa história? Eu gostaria que, ao chegar nessa situação extrema de os 3 se encontrarem dentro do bonde, que a gente pudesse voltar no tempo, voltar em, acho que 20 anos, né? 20 anos, não sei, quase 20 anos, para mostrar como é que foi a trajetória desses 3 personagens até chegar até ali. Então, ele começa com a cena em si, começa com... Vocês viram ali, quando ele está ali na sacada e vê ali a esposa e vê um cara começando a segui-la, e daí para ali e volta no tempo, né? E deixa aquela história pendurada, né? Ali latejando na cabeça do leitor. Pô, que história é essa? Porque ele termina, era um dia quente, então ele bota o lenço no bolso e ele sente o revólver. Todo mundo andava armado naquela época, também tem essa. E então deixa pendurado o desfecho dessa história, que só vai acontecer lá no final do livro. Então faz uma pausa e mostra a trajetória deles. Então o Carlos, desde que estava lá na campanha do Rui Barbosa para o presidente, a Dalila, quando era menina e foi visitar a livraria que o pai dela era sócio, o Eduardo, naquela mesma época, se meteu numa briga com um colega de aula, aí já se vendo, né, o perfil dele propenso à violência, né, vai brigar com o menino por uma bobagem, e uma briga onde os dois saem sangrando, quer dizer, não é uma briguinha comum. Então, isso aí já mostra mais ou menos o perfil dos 3 personagens, né? Um que é um agitador, que é o Carlos, que está envolvido na política, né, que depois vai passar por várias situações. Ele era um cara mulherengo, ele era um cara, né, também intelectual, que fazia poesia, né? O Eduardo, que ia herdar a joalheria do pai dele, mas era um cara muito, muito violento e muito inseguro. E a Dalila, que era uma menina meiga, brincalhona, né, que se transformou também numa moça muito de bom astral, né, e que, enfim, os dois acabam se envolvendo no namoro e tudo mais, casam, e até esse momento do casamento também, né, ela não tinha percebido, né, essa índole mais violenta da parte dele. Então essa forma de contar, não é? Essa forma de contar uma história, ela decorre porque eu vejo assim alguns escritores, eu escrevo porque eu gosto de escrever, porque eu tenho necessidade e porque eu faço, o livro é meu, eu faço o que eu quero, se alguém quiser ler, lê, quem quiser não ler. Alguns têm esse tipo de pensamento, e alguns autores até muito bons, autores até que eu gosto de ler, mas que eu vejo entrevistas deles, eles falam coisas assim. Eu escrevo porque eu quero ser lido, eu quero que as pessoas leiam, eu quero que o leitor, vocês, né, jovens, leiam, se interessem pela história, que fiquem curiosos para continuar a leitura, porque é um problema também
Eu tive ontem com um grupo de idosos, né, conversando com eles. Daí tinha uma senhora que disse: eu não leio porque eu começo a ler um livro e chega uma parte, logo que eu começo, quando eu não entendo uma coisa ali, eu fecho o livro e daí eu não consigo ir adiante. Então a relação dela com o livro, essa é uma relação de dificuldade em que ela não consegue superar, não é a primeira dificuldade dela no processo de leitura, ela não consegue superar. Então isso não é só ela que é assim, né? Às vezes também, porque como aconteceu já comigo, não acontece com frequência, mas às vezes a gente começa a ler um livro e não gosta e para, né? Eu procuro ir o máximo que eu consigo, assim, mas acontece também, mesmo que a pessoa está lendo um livro bom, ela alguma coisa, né, tranca e ela não vai adiante, né? Então quando eu escrevo, eu me preocupo com isso. Eu me preocupo de que o interesse fique sempre presente. Isso não quer dizer que eu vou fazer um livro assim, ternurinha, que as pessoas vão ler sorrindo, que vai ter um monte de coisa bonitinha para a pessoa seguir. Pelo contrário, meus livros são muito dramáticos, sempre tem alguma coisa, não é, de dilemas assim, muito carregados, tem crimes. Um dia, numa escola lá, um aluno perguntou: o senhor trabalha no Diário Gaúcho? Eu disse: não trabalho no Diário Gaúcho. Porque o senhor só escreve sobre crime. Mas que, na verdade, o crime é uma forma, né? Um crime, um drama, né? Uma coisa assim que rompe a rotina, é uma coisa que é uma faísca assim, que se liga e que as pessoas são obrigadas a se posicionar, são obrigadas a ler aquilo, a ler as informações que estão contidas, a ver todos os lados onde as coisas estão colocadas e se posicionar. Isso também, a leitura tem essa possibilidade, né, de proporcionar essa riqueza às pessoas, de formarem seu próprio juízo sobre as coisas, né, a partir, né, de um livro, a partir de até uma notícia de jornal bem escrita, ou um filme, seja lá o que for, mas que a pessoa possa, que ela não seja manipulada pelo autor, que ela possa, ao estar lendo o livro, ela está se abastecendo, né, de informações e argumentos para que ela possa estabelecer seu juízo sobre o que ela está lendo, a história que ela está acompanhando. Nós criamos, junto com a 81, acho que um mapinha sobre os personagens, com a opinião deles, o que eles acharam da posição da justiça, da atitude do Eduardo, né? O que eles acham da Dalila. E depois eu mostro. Mas eu queria aproveitar esse teu gancho sobre o Abaixa a Repressão, que nós falamos um pouquinho dele, e aí eu expliquei um pouco para eles sobre o que foi a ditadura e essa época. E eles acharam que de tão bárbaro que era, isso tinha acontecido há 100 anos atrás, e ficaram extremamente surpresos de que a ditadura é bem mais próxima do que a gente acha. E aí, mostrando para eles, né, o que foi, algumas fotos de métodos de tortura, e aí se dando conta de quantos anos tu tem e de quando isso aconteceu, eles estavam bem curiosos para saber se tu lembra de alguma coisa, embora tu ainda fosse criança, se tu lembra de alguma coisa de como foi esse período, se tu vivenciou alguma coisa, se tu tinha alguma noção, ou se depois de adulto, quando tu percebeu que enquanto tu era criança aquilo estava acontecendo, como isso bateu em ti, assim. E por que é tão importante também trazer para um livro a importância dos estudantes se posicionarem, né, em relação às situações políticas que a gente vive. Na verdade, eu não era tão criança assim. O livro fala especificamente de um período em que eu era estudante, e eu vivenciei como estudante o período final, não era ainda da ditadura, não só como estudante, como jornalista também. Eu comecei a trabalhar
como jornalista, ainda havia ditadura, ainda havia censura à imprensa, ainda havia situações, né, de presos políticos, de tortura. A gente participava, né, das campanhas pela anistia, ou seja, pela possibilidade, né, de libertação dos presos políticos, ou seja, daquelas pessoas que foram presas não porque tenham feito nada criminoso, mas foram presas por suas ideias ou por estarem envolvidos em movimentos que buscavam, né, a retomada da democracia no Brasil. Então, é o período que eu e o Ivanir, que é o meu amigo que assina o livro junto comigo, vivenciamos bastante, né? E o livro também, a gente pensou um pouco como fazer o livro, conversamos muito entre nós sobre isso, ou se a gente fazia uma coisa da nossa vivência como estudantes, né? Ou se fazia um livro um pouco mais completo, né, sobre as coisas assim do movimento estudantil, e achamos que isso seria mais interessante do que as nossas experiências individuais ou dos grupos que a gente participava. Então, depois de algumas conversas assim bem, onde havia contradições muito fortes entre nós dois, acabamos chegando à conclusão que, já que a gente tem essa possibilidade de fazer um livro, que fizesse um livro o mais completo possível sobre o período, que é esse período final da ditadura. Não pega lá, por exemplo, de 64, mas pega ali de 76 em diante, né? E porque a Clô gosta de falar isso bastante. A gente saiu um livro sobre a história da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Uma das coisas que os estudantes queriam na época era refundar, né, reorganizar a União Nacional dos Estudantes, que tinha sido proibida logo depois da implantação do golpe militar de 64. Inclusive, a primeira providência da repressão foi proibir a UNE e foi queimar o prédio da UNE lá no Rio de Janeiro. Tocaram fogo no prédio, né? A sorte que não tinha ninguém, porque o pessoal já estava vendo ali que a coisa ia ficar pesada. Então, toda a luta nossa do movimento, as passeadas que a gente fazia, né, os atos públicos, as mobilizações que a gente fazia, as assembleias, né, a gente sempre estava presente a luta pela reconstrução da UNE, que a gente falava. Então, esse livro da história da UNE, que a gente foi ver, comprou, não tem nada do Rio Grande do Sul, né? Não tinha absolutamente nada. Tinha um parágrafo falava muito, né, da luta dos estudantes do Rio de Janeiro, de São Paulo, até da Bahia, né, de Minas, e tinha um parágrafo só sobre o Rio Grande do Sul. E aqui teve um movimento muito forte, muito mobilizações muito grandes, né? Então a gente achou que era necessário, vamos dizer assim, corrigir, essa ausência de um material sobre os estudantes daqui, fazendo um livro, que fosse bem mais abrangente possível. E daí sim, reunimos as pessoas da época, que eram lideranças da época, presidentes, dos diretórios da URGS, da PUC, da Unicinos, pessoas que viviam, pessoas que organizavam o movimento estudantil. E, ao mesmo tempo, a gente também teve a preocupação de falar da nossa vida cultural da época, o que a gente fazia, o que a gente gostava, os discos que a gente comprava, que a gente escutava nas nossas festas, e até o vocabulário que a gente usava, né, as gírias. É muito engraçado a gente ver hoje, né, as palavras que a gente usava. Então a gente pegou esse livro e é claro, né, a gente fizendo o livro, ele esgotou rapidamente, né, a gente até, como tinha um patrocínio, a gente pôde vender ele também por um preço acessível para os estudantes e foi muito bem recebido na época, né? É claro que o pessoal da nossa época
faltou falar aquilo, faltou falar aquele outro, não sei o que, não estou aparecendo muito bem ali, queria aparecer mais. Então, essas coisas todas assim, é normal que aconteça quando a gente fala de uma coisa também é mais próxima. Mas a questão da ditadura, por exemplo, a ditadura, eu acho que vocês pensam que eu sou mais jovem do que eu sou, na verdade. Eu, por exemplo, quando foi implantada a ditadura, eu tinha 8 anos. E quando terminou a ditadura, eu tinha 29. Ou seja, dos 8 até os 29 anos, isso significa toda a adolescência e toda uma boa parte da vida adulta, ou pelo menos o início da vida adulta. E as pessoas, né, dessa geração, elas foram muito prejudicadas. Não, mesmo que não tenham, por exemplo, sofrido a repressão diretamente. Na verdade, eu por uma questão jornalística, eu cheguei a ser preso, eu cheguei a ser processado e cheguei a ser preso. Fui condenado em função de uma reportagem, né, que a gente publicou no jornal onde a gente trabalhava, eu e mais 3 colegas. Então, bom, não sofri tortura, ali na época já não, a tortura já estava bem denunciada, assim, então eles tinham mais cuidado com isso, mas eu fui prejudicado nesse sentido. Mas mesmo as pessoas que não sofreram na pele, elas passaram todo esse período de adolescência e da vida adulta com uma série de um período vamos dizer assim, de castração, no sentido de não ter liberdade para se reunir, no sentido de os filmes, né, a ditadura decidia que filmes a gente podia ver, que as músicas eram proibidas, os livros eram proibidos, quer dizer, vocês vejam assim, né? Depois se tem levantamentos, foram proibidos tantos livros, né? Proibidos tantas músicas foram proibidas, então depois se conseguiu fazer um inventário disso e alguns dos livros até foram editados depois, esses livros que haviam sido proibidos. Mas se imagina quantas pessoas queriam escrever livros, né? Tinham planos para isso e não puderam escrever porque achavam que seu livro ia ser censurado, achavam que sua música ia ser censurada. Então, além do prejuízo que se pode medir, né? Tantos livros, tantas músicas, tantos filmes, tantas peças teatrais, o que deixou de ser feito nesse período, né? Porque as pessoas tinham medo de ser presas, tinham medo que a sua música, o seu livro fosse censurado, então deixaram de fazer e foram fazer outra coisa na vida. Então, nós somos assim de uma geração que foi muito prejudicada. Isso tem situações piores, tem gente que foi morta, tem gente que foi torturada, tem gente que ficou presa há muito tempo, não é? Mas mesmo essas pessoas que não foram presas, mesmo as pessoas que não tinham atividade política, a gente tinha, mas mesmo as pessoas que não tinham, elas sofreram na pele essa. Então, quando alguém disser para vocês, é bom, era o tempo da ditadura, que não tinha bagunça, que não sei o quê, que tinha segurança. Bom, não tinha segurança, né? Não tinha segurança nenhuma. A ditadura é ruim, a ditadura é prejudicial a um país, a uma comunidade, às pessoas. A ditadura nunca mais é o lema que a gente tem que estar sempre presente, né? Agora tivemos um período, né, o período anterior aí do governo anterior, onde havia vários sinais, né, sendo dados, né, de que, por exemplo, o presidente elogiava torturadores, né, o presidente dizia deviam ter matado mais gente, né, durante a ditadura, essas coisas assim. Quer dizer, nós tivemos um período muito arriscado, né, nesse período do governo anterior, em que se sabe até que havia, no momento que começou a sentir o risco de perder a eleição, de tentar fazer movimentos no sentido de
implantar uma ditadura de novo, ou pelo menos implantar instrumentos, né, ditatoriais para reprimir a sociedade, ou reprimir as pessoas que eram descontentes. Não acreditem, então, quando falarem que ditadura é bom, ditadura não é bom, ditadura é muito ruim. A gente falou um pouco sobre a ditadura e eu disse que há um tempo atrás, quando estava nessa decisão política, que havíamos gente aqui perto, acampada durante dias e dias, pedindo a volta de um método de governo tão cruel e sanguinário, né? E aí alguns deles ficaram bem surpresos do como que alguém quer a volta disso? As pessoas querem. As pessoas de fato querem. E aí eu também deixei claro que as pessoas que querem são que em todo regime alguém se beneficia, mesmo que seja triste. Então, quem quer a volta, com certeza, é porque alguma coisa colheu sobre isso, né? Tem muita gente, né? Tem muita gente que tem muita gente que tem saudades, ou porque concorda, acha que tem que haver um poder repressor, né, para organizar a sociedade, ou porque pessoas que se deram bem no período da ditadura, ou pessoas que, enfim, não têm nenhuma vocação democrática, ou pessoas não sabem viver numa sociedade democrática e acham que, portanto, precisa, assim, é uma coisa até às vezes meio psicológica, precisa ter um pai mandão, não é? Um pai mandão para que as coisas, que a família, não é, se organize, em vez de ter uma relação bacana na família, não é, com todo mundo sendo respeitado, não é? Tem gente que prefere um pai que manda tudo e todo mundo obedece em volta, né? Então é um tipo de pessoas, tem vários tipos de pessoas que acamparam ali, mas em geral são pessoas sem nenhuma vocação democrática e que preferem, não em vez de aprender a conviver com pessoas que pensam diferente, preferem alguém que impõe uma vontade única e que assim é melhor, né, tem menos problemas. E foi uma coisa triste. A gente estava ali na Feira do Livro, ali a nossa editora Libretos, ela tem uma banca ali. Então a gente via diariamente as pessoas passando, né, usando, né, a meu ver, indevidamente a bandeira do Brasil, a camiseta da seleção brasileira, né, como se a bandeira do Brasil tivesse vinculada a um determinado tipo de pensamento, né, um pensamento autoritário, como se a camiseta da seleção brasileira fosse não da seleção brasileira, mas de um determinado tipo de pessoas que defende a volta do regime militar. É uma coisa muito triste, muito deprimente, né? E que a gente não sabe bem, se sente pena das pessoas, né, que estavam ali naquele... Ou se, enfim, acha que as pessoas estão equivocadas e, enfim, que elas... mas elas existem, né? Elas existem, elas estão com muita representação no Congresso Nacional, então não é uma coisa que a eleição que aconteceu, ela não eliminou, não é, os riscos, né, enfim, desses ataques à democracia, sempre dessa ideia de que a volta da ditadura poderia acontecer. Isso o risco está presente e que a gente tem que estar muito atento e a gente tem que conhecer e entender bem esse período, saber tudo o que aconteceu para a gente poder se posicionar em relação a eles e estar atento e estar vigilante. Tá chegando ao fim, porque tudo que é bom dura pouco. E aí eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para o Rafa, se alguma professora quer saber alguma coisa, se algum aluno quer perguntar sobre alguma coisa. Pode. Ele também quer. Qual é o primeiro? Eu acho que foi ele. Quantos livros tu já escreveu? Quantos? 20? 20. 20 livros. 21.
De onde é que tu tirou todas as tuas inspirações? Minhas aspirações? Olha, eu pretendo continuar escrevendo enquanto tiver leitores, né? Quando as pessoas se interessarem. É um modo de vida que eu tenho, já faz alguns anos, né? É o que eu faço, é que eu sei fazer e pretendo continuar escrevendo livros. E é claro, não tentar achar outros assuntos, talvez buscar um outro tipo de temática, né? Ou seja, é sempre importante, né? Em qualquer momento, mesmo sendo jovem ou mesmo sendo a gente mais velho, a gente sempre está disposto, né, a enfrentar desafios, a criar desafios, né, para a gente poder estar sempre se renovando, não estar se repetindo, né, tá sempre fazendo coisas que nos motivam e não fazendo simplesmente por fazer, né, aí não tem sentido. Você pediu? Ninguém mais fazer uma perguntinha? Podem perguntar, pessoal, não tem problema. Tem que torturar ele agora. É bacana. Quando tu estava escrevendo o livro Abaixo a Repressão, tu pesquisou sobre todos os métodos de tortura que tu colocou no livro? Sim, a gente fazia parte de organizações, né, por exemplo, do Comitê Brasileiro pela Anistia. A gente fazia, como estudante, né, fazia assembleias, fazia eventos sobre a anistia, que era a grande luta, era essa, uma anistia que porque as pessoas que foram perseguidas durante a ditadura, ou elas foram presas, ou elas foram banidas, né, expulsas do país para viver em outros lugares. E estavam proibidas de voltar para o Brasil. Então, o que a gente queria com a anistia? Queria que libertasse os presos políticos, que acabasse com a legislação que foi criada pela ditadura para punir esses oposicionistas políticos. Queria que pudesse voltar, né, várias lideranças, Brizola, por exemplo, Miguel Arraes, que pudesse voltar para o Brasil e que também punisse, né, os agentes públicos, os policiais, os oficiais do exército, que tinham cometido crimes, crimes de tortura e tal. Então a gente denunciava muito isso, havia muito material sobre tortura, sobre os processos de tortura, era muito... a gente sabia e convivia, né? Eu tenho amigos, né, mais velhos que eu, que foram presos, que foram torturados, choque elétrico, todas essas coisas assim, né, que faziam, né, para, enfim, para obter confissões, né, para obter que as pessoas delatassem, porque tinha muita gente que vivia clandestina, né, na clandestinidade, porque eram perseguidos, então tinham um nome falso, né, tinham uma identidade falsa e estavam assim, escondidos em apartamentos e tal. Então, no momento que pegava alguém desse grupo, essa pessoa era torturada para dizer onde é que estavam, né, os seus companheiros, né? E então as pessoas tinham que resistir à tortura para que seus companheiros não fossem presos e não passassem as coisas que eles estavam passando, né? Então havia nesses grupos, né, havia sempre um contato meio clandestino que chamava o ponto, né, onde as pessoas se encontravam para saber se estava todo mundo bem, e no momento que alguém falhava no ponto, né, que não ia num determinado encontro, que às vezes era só se olharem e cada um seguir adiante, no momento que um não aparecia, já se espalhava a ideia que essa pessoa tinha sido presa, então as pessoas tinham que se refugiar em outros lugares, né, porque, enfim, o normal é que a pessoa resista à tortura durante 24 horas, 48 horas, por exemplo. Vocês imaginem o que é 24 horas sendo torturado.
até que a pessoa não aguenta mais de dor, enfim, e acaba denunciando, mas passando um período de 24, 48 horas, ela já estava sabendo que os seus companheiros já sabiam que ela tinha sido presa e que, portanto, já estavam tomando providências para se salvar. Enfim, estou resumindo para vocês, é uma coisa muito mais complexa do que isso, mas a tortura era feita com o objetivo ou da pessoa confessar e se incriminar, ou da pessoa denunciar seus companheiros, e enfim, aí tem muitas histórias sobre isso, muitas histórias dramáticas sobre isso. A gente conhece, eu conheço várias pessoas que passaram por isso. Eu não passei, mas um período também que eu tinha uma idade, né, já de ter uma militância política, já não havia mais, né, essa perseguição. Havia ainda a ditadura, havia a censura, mas não havia mais a tortura, por exemplo, já estava sendo banida. Quantas pessoas que tu conheceu que foram torturadas ou presas? Desculpa, não... Muitas pessoas. Muitas pessoas. Não, tem gente que até hoje tem gente que é parlamentar, que é deputado, tem gente que agora tem uma vida, né? Tem muita gente, por exemplo, foi demitida do serviço público em função dessas leis de exceção, que depois conseguiu voltar, por exemplo, para o serviço público. Houve um processo assim de reparação nesse sentido, mas uma reparação que, na verdade, não repara nada, porque foi um período dramático, as pessoas perderam amigos, né, passaram por períodos dramáticos, humilhantes e tal, perderam muitos anos da sua vida, e isso não volta, né? Isso não tem volta. Oi, tudo bem? Eu queria saber se o senhor sabe nos explicar sobre uma frase que ficou bem famosa durante a pandemia, que é o "ninguém solta a mão de ninguém", se realmente tem uma origem da ditadura, da época das escolas, ou se isso não procede. Do "ninguém solta a mão de ninguém". É que existe uma frase que ficou bem famosa durante a pandemia, agora começaram a postar na internet, né? "Ninguém solta a mão de ninguém". E aí existe uma história que falam que isso vem da época da ditadura, né? Da época das escolas. Eu vou repetir porque o Rafael não ouviu. Tem uma frase, se eu estiver errada, tu me corrige, que é "ninguém solta a mão de ninguém". Houve há um boato de que esta frase é do tempo da ditadura. Sim. Isso procede para ti? Eu não sei se há a frase em si, mas o tipo de sentimento era esse, né? Esse era o tipo de sentimento. As pessoas, havia uma rede, né, de solidariedade muito grande com os presos políticos, com os exilados, né, com as pessoas que estavam sendo alvo de perseguição. Havia um processo de solidariedade muito forte, né? Por exemplo, muitos brasileiros, estudantes, pessoas que estavam sendo perseguidas, elas foram para o Chile, por exemplo. E lá no Chile, as pessoas que já estavam lá, quando chegava um exilado, não é? Sem ter nada, não é? Não tinha emprego, não tinha nada, não tinha dinheiro, né? Saiu fugido do Brasil. Então havia lá uma rede, né, de solidariedade que abrigava a pessoa, né, que conseguia moradia, que conseguia eventualmente um emprego. Então, e aqui também, mas aqui, como a ditadura tinha muitos olhos, não é? Tinha muitos agentes fardados, ou agentes policiais, ou mesmo agentes à paisana, pessoal, espiões, digamos assim. Era muito difícil
tu manter assim tinha que ser tudo meio escondido mesmo, meio tu tinha que ter muita confiança nas pessoas, porque tendo um policial infiltrado num grupo, por exemplo, esse grupo as pessoas estavam correndo um enorme risco. Então isso era muito presente, né? Essa coisa de tu não é responsável só por ti, só pela tua vida, pela tua segurança, mas tu é responsável também pela segurança, né? Pela vida das pessoas com quem tu te relacionava, ou porque tinha um grupo político, né? Enfim, eu acho que esse sentimento é um sentimento bem presente na época, e para a gente também, né? A gente na universidade, né? Fazia reuniões, fazia assembleias onde eram tratadas algumas coisas assim, e a gente ficava com medo que tivesse entre nós, né, alguém da polícia infiltrado que fizesse um relatório. Agora, depois de um ano para cá, depois da redemocratização, tem lá no Arquivo Nacional, a pessoa manda o nome lá e eles mandam toda a documentação que tem sobre a pessoa dos órgãos de segurança, né? Então, todos os informes, por exemplo, que um espião, por exemplo, teve uma assembleia lá no Centro Acadêmico da Comunicação, estavam presentes fulano, falaram sobre isso, aquilo, estavam organizando uma coleta de assinaturas para anistia, fulano de tal falou, o outro falou mal da ditadura, tudo mais. Então e eu recebi um monte de papéis assim, de coisa, tem até de reuniões que eu participava, enfim, tem até duas que eu não tenho. Eu tenho certeza que eu não estava nessas reuniões, mas está lá o meu nome. Sei lá, uma reunião no Teatro de Arena, não sei sobre o quê, que eu tenho certeza que eu não fui, mas eu estou ali, constava no relatório do espião que eu estava presente. A nossa editora tem um livro chamado de uma pessoa que está viva ainda, que foi deputado estadual, chamado Flávio Coates, e que tem toda a trajetória dele, né, sobre a vida dele. Acho que a Clô pode mostrar ali. Eu trabalhei com ele depois, ele foi deputado, eu trabalhei com ele na Assembleia Legislativa. É uma pessoa excepcional, né, uma pessoa de uma dignidade, de uma coragem muito grande. E o livro fala, ele foi vítima da ditadura, foi preso, ele teve que se refugiar na Argentina, e na Argentina ele foi preso, foi torturado, né? Ficou porque ele foi para a Argentina e logo em seguida implantaram a ditadura da Argentina. Então ele foi preso pela ditadura da Argentina. E ali ele relata a prisão dele, as torturas que ele sofreu. Enfim, é um livro. E depois ele, quando foi solto lá na Argentina, depois de uma campanha internacional, com muitos intelectuais assinando, né, pela libertação dele, ele não podia voltar para o Brasil, então ele foi para a França, né, e lá ficou exilado na França, mas eu acho que uns 6 ou 8 anos, não sei, até que ele pôde voltar para o Brasil. Então, o livro é muito legal, é um livro muito grosso, mas muito legal muito legal de... E eu fiz ali, ele está com o livro na mão ali, a história do Sargento Raimundo, que foi um militar que foi morto aqui em Porto Alegre. Esse livro ali. Sim, esse livro também é um personagem muito importante. Eu fiz esse livro, tive muito orgulho de fazer o livro, porque era um personagem que não era muito conhecido, e até esse livro ganhou um prêmio. Foi? Então, só para avisar que antes de vocês irem embora, a gente precisa que vocês assinem. Mostre a listinha, por favor. Que vocês assinem, todo mundo.
E dizer que nosso papo chegou ao final. Agradecer, Rafa, pela tua disponibilidade para vir aqui conversar com os adolescentes lá da ilha sobre as tuas escritas, falar sobre a importância delas. E eu queria, então, pedir uma salva de palmas para o Rafa, por favor. Obrigado. Então, de novo. Obrigado. E se eu posso deixar uma mensagem, não é que vocês se interessem pelos livros, procurem livros que vocês, de assuntos que vocês gostem, ou livros de coisas que vocês acham importantes. Leiam bastante. A leitura ela amplia, né, nossos horizontes, estimula muito a nossa imaginação. E a gente não tem porquê, né, vocês provavelmente sendo jovens, abrir mão, não é, de ter uma vida bem animada, não é, e que possam exercer a sua imaginação, que possam perseguir, né, os seus sonhos e que sejam felizes. Muito obrigado.